2022, né? Eu tenho falado 2021, né? Não mudei o relógio ainda. Hoje, né, não temos o companheiro Tiago, que está em outras atividades, mas temos, né, um companheiro que agora espero que fique sempre com a gente, companheiro Ieri, que eu levei os 3 programas para gravar o nome dele, mas agora não vou esquecer mais, companheiro Ieri, lá do DF. Boa noite, Ieri. Boa noite, camaradas, tudo bom? Como é que vocês estão? É isso aí. Então, nome difícil, mas depois que guarda, não esquece mais. É isso aí. Então, vamos lá. A gente vai... Hoje, né, o tema do nosso programa é: saiu a nova revista da Causa Operária e nós, educadores, teremos um seminário no próximo domingo. Queria aí que a produção colocasse a capa da revista. Vou fazer o merchan da revista. Ó, essa revista saiu hoje, novinha, né? Coisas... Aí, ó, a revista. Análise Sindical, com o companheiro Lula na capa, né? A gente trata diversos assuntos, como a questão do centenário do Paulo Freire e sobre a questão do piso salarial dos educadores e muito mais coisas, né? Questões sobre os bancários, sobre os servidores, né? Sobre a PEC 32, vários assuntos. Então, essa revista está custando, né, para vocês, né, hoje, se vocês adquirirem 3 revistas, depois eu vou passar o Pix aqui, vou passar para a produção colocar aí, o Pix, se adquirir 3 revistas, né, cada revista custa R$20, 3 revistas, você ganha o frete grátis, né? Já a produção vai colocar aí o Pix. Quem tiver interesse, só fazer o Pix e entrar em contato. Aí eu vou pedir para a produção também colocar meu telefone para a pessoa entrar em contato. É isso aí. Então, a gente vai tratar do assunto da questão do seminário e muito mais no nosso programa de hoje. E para começar, vou pedir para a produção colocar o vídeo do companheiro Ednelson chamando o nosso seminário domingo. Boa noite, companheiros. Sou o professor Ednelson, da Corrente Educadores em Luta. Venho convidar a todos a participarem no próximo domingo, dia 30 de janeiro, do Seminário Nacional da Corrente Educadores em Luta, onde discutiremos importantes pontos para a luta dos educadores a nível nacional. Uma das questões prioritárias desse seminário será a discussão por um piso nacional salarial que atenda às necessidades do professor e da sua família. Justamente no momento em que o governo golpista de Jair Bolsonaro veta a lei do piso, instituída por Luiz Inácio Lula da Silva em julho de 2008, é necessário uma ampla mobilização para garantir esse direito mais do que elementar a todos os professores do país, para garantir, de fato, uma melhoria nas condições dos trabalhadores e da educação. Além disso, vamos também discutir a necessidade imperiosa da luta por uma nova direção para o movimento de professores nos principais estados e sindicatos do país. Então, venha conosco neste próximo domingo, dia 30. Entre em contato com os militantes da Corrente Educadores em Luta, com militantes do PCO e venha reforçar essa luta por uma mudança, de fato, radical nas estruturas que hoje oprimem os professores e nos levam aí às piores condições de vida das últimas décadas. Um abraço. É isso aí, né? Então, faça com o companheiro Ednelson. Já a gente vai colocar o formulário aqui. Não sei se dá para a produção colocar o formulário, né, do nosso seminário. Preencha o formulário e venha participar com a gente, né? Debater a questão do piso salarial, a luta por uma nova direção, a não volta às aulas, né, porque está um surto de Covid, então é preciso que a gente preserve tanto os alunos, quanto os professores, quanto os funcionários. É isso aí. Então, vamos lá, vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Queria falar sobre a questão do INSS, né? O INSS
suspendeu, né? Eles usam o argumento que... Aí, ó, antes de falar, aí, ó, o formulário do seminário dos educadores em luta. Então, você pode preencher, entrar em contato, a produção vai colocar aí, depois a gente vai falar de novo da nova revista. Também venha participar, se você é educador, educadora, venha participar com a gente do nosso seminário, domingo, dia 31 de janeiro. É isso aí. Então, vamos lá. Então, o INSS, com a desculpa, né, da Covid, suspendeu a perícia de auxílio-doença, mas faz com que as pessoas, né, façam prova de vida, né, para aposentados. Os aposentados, mesmo, né, aquele que está em situação acamada e outras coisas, é obrigado, né, a ir lá no banco para fazer sua prova de vida. Tem que ir lá mostrar que está vivo, né? Um absurdo. Isso mostra que não tem nada a ver, né, a suspensão, né, da questão da perícia, né, para esses beneficiários, não tem nada a ver com a questão do Covid, né? Porque senão não colocaria as pessoas, né, expostas à variante Ômicron, né? Então a gente vê que isso aí é pura demagogia. Então é preciso que tenha novas perícias, né? As pessoas estão precisando, né? O número de doentes é muito grande, o número de desempregados também. Então, é preciso, né, que o governo, além de pagar teria que pagar um auxílio emergencial, né, de, no mínimo, um salário mínimo, e também conceder às pessoas o auxílio-doença, para que as pessoas se mantenham em casa, né, e se preservem contra essa nova variante, né, e todas essas doenças, né, esses vírus que a gente nem sabe se é o mesmo ou se já é outro. É isso aí. Então, vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Passa para o companheiro Ieri, que vai falar sobre a questão dos trabalhadores da Petrobras. Qual a situação lá dos trabalhadores? Camaradas, eu vim falar um pouco da situação dos trabalhadores na Petrobras. A Petrobras, antes de mais nada, passar um feedback sobre a questão da empresa mesmo. Ela é uma das petroleiras mais importantes do mundo, e conforme dados da Forbes e da Rystad Energy, ela vai se tornar, daqui a 8 anos, a maior petroleira do mundo. Vejamos, dá para perceber que os olhos das aves de rapina acerca dessa petroleira brasileira não veio à toa. Esses fascistas não se acamparam à toa no Brasil, né? Esse necrogovernismo de Jair Messias Bolsonaro, ele hoje faz a Petrobras se transformar hoje no barqueiro da morte moderno. Conforme atuais denúncias do sindicato, o Sindicato dos Petroleiros, o Sindipetros, e da Federação Única de Petroleiros, a FUP, a gestão da Petrobras tem clausurado trabalhadores nas suas plataformas. O que mais chamou a atenção foi o caso da plataforma 52, chamada de P52, em Bacia dos Campos, no Rio de Janeiro, no qual os trabalhadores contaminados estavam dividindo o chão na parte externa da plataforma e dormindo lá e tudo. Ou seja, estão praticamente deixando os trabalhadores ao léu, né, totalmente desalentados em relação à própria sua situação de dignidade humana, no qual eles estão dormindo sem um auxílio necessário, sem uma cama, sem um local correto para fazer, no caso, o seu tratamento, na parte externa das plataformas. Isso tem se agravado ainda mais na maior parte das plataformas da Petrobras. Hoje em dia são mais de 1.370 casos de Covid confirmados. É uma política de morte praticada pela gestão da Petrobras. Incontáveis relatos e denúncias apuradas pelos sindicatos apontam que os contaminados ficam isolados entre si por mais de 5 dias com sintomas gripais, principalmente em locais sem o suporte e a atenção necessária. E caso haja uma piora do quadro clínico de qualquer um desses contaminados, não tem em nenhuma dessas plataformas uma unidade de terapia intensiva, a famosa UTI, né, dedicada a esses pacientes, no qual eles têm um deslocamento até chegar em terra, né, pelos helicópteros, que a maior parte também dos
dos pilotos de helicóptero também estão com casos confirmados de Covid, impedindo a logística de transporte desses trabalhadores. Isso vem a calhar também com a nova gestão, com a nova imposição do Ministério da Saúde, né, que reduziu o prazo de isolamento para atender uma demanda burguesa comercial, no qual eles não estão preocupados com a vida, né, mas sim com os lucros do patrão. A situação de descaso contra o trabalhador se estende em quase todas as plataformas, e as situações mais críticas estão na P51, P52 e P35 em Bacia dos Campos, Rio de Janeiro, e P74 em Santos, São Paulo, são onde tem a maior concentração desses casos. Coincidentemente, isso também vem a calhar com a falta de testes que não tem sido feito nessas unidades, e também não tem sido feito um levantamento de quadros de funcionários que estão com Covid. Isso tudo com o oba-oba do governo, com essas vacinações, esqueceram de fazer o básico da saúde, que é prestar assistência básica, né? E o que nós pleiteamos, nós, Partido da Causa Operária, um isolamento completo de 15 dias, né? Eu acho que é o correto para essa categoria, para que eles tenham um tratamento adequado num ambiente onde possa dar todo o suporte de saúde para esses trabalhadores, e vistoria imediata dos órgãos fiscalizadores para averiguar a questão de EPIs dos funcionários, equipamentos de proteção coletiva, as insalubridades, periculosidades e as condições sanitárias que deveriam estar adequadas nesses locais. É fundamental que seja feita essa vistoria para que os trabalhadores não se acometam mais ainda em risco ocupacional. É isso aí, Eri, né? Então, não tem teste, né? Poderia, quando o trabalhador já tivesse um sintoma, já fazer o teste, aí já isolava a pessoa, demora muito tempo para fazer o teste e vai amontoando, né, os trabalhadores. Um absurdo, né? A gente sabe que desde o começo não houve política nenhuma de contenção da Covid, não houve testes, não há testes suficientes ainda, não há testes em massa, não há vacinação em massa, né? Não há nada, né? Eles não fizeram nada efetivo contra essa doença, né? Que sempre no começo do ano acaba voltando, né, com novas variantes. É isso aí. Então, vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Vou falar sobre a questão do arroxo salarial, né? A situação do trabalhador está cada dia mais difícil, né? A questão da doença e também da miséria, né? Os que estão trabalhando, tem os desempregados, né? Tem o desalentado que é desempregado do mesmo jeito, e também tem os que estão trabalhando, mas estão ganhando bem menos, né? Segundo o DIEESE, em 2021, né, o ano que acabou de terminar, quase metade das negociações salariais ficou abaixo da inflação. Então, né, no final, o trabalhador perde o seu poder de compra, né, cada dia mais. Então, né, de acordo com o DIEESE, 47,7% das negociações salariais do setor privado ficaram abaixo da inflação. Só apenas 15,8% ficaram acima. E 36,6% empataram, né? E o resto ficou abaixo da alta inflacionária, né? A inflação que está muito alta, que vai no mercado, a gente percebe, a gente passa na loja, a gente percebe que tudo aumentou, menos o nosso salário, né? A inflação, né, que é medida pelo INPC, fechou em 10,16%, né, segundo o IBGE. Então, é o pior resultado nos últimos 4 anos, né, a inflação. Essa inflação como que eu posso dizer? A oficial, né? Mas a gente sabe que tem coisas que aumentaram muito mais, principalmente da cesta básica. Então, essa é a situação do trabalhador. Então, entre 1996 e 2002, 40% das negociações perdia para a inflação. Então, a gente vê que o trabalhador já está perdendo há muito tempo, né? Em 2003, a inflação sempre, então, o salário foi perdendo o salário ao longo dos anos.
Então, é preciso que os trabalhadores se organizem diante do desemprego, diante do arroxo salarial, diante da doença, né? É preciso que os trabalhadores vão além, né, das direções sindicais, né, que não contente de ter ficado 2001, o ano inteiro, né, 2002, 2001, em férias, ainda tiraram férias, né, ainda estão em férias até março, né, mas o trabalhador não teve férias, continuou trabalhando, continuou enfrentando a doença, né, o desemprego e a fome. Então, é preciso ultrapassar essas direções sindicais, é preciso uma nova direção, né, para o movimento operário. Nós fizemos a nossa conferência e agora a gente vai fazer o nosso seminário, né, no dia 30 de janeiro. Então, venha debater com a gente a questão do piso salarial. Há um piso que tem que ser pago agora, né, já deveria ter sido pago de 33,3%, coisa que o governo está querendo burlar a lei, não pagar. Então, venha debater com a gente e por uma nova direção, né, para o movimento operário, e também venha debater com a gente a questão das eleições da POSP. É isso aí. Então, vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Queria chamar o companheiro Ieri, que vai falar sobre a questão dos bancos, né? Eles querem abrir os bancos aos sábados, né? Então, daqui a pouco vai abrir. É igual a escola, né? O desejo... ultimamente, as escolas têm trabalhado muito aos sábados, né? Vários sábados. E agora eles também querem abrir os bancos, né? Então, qual a situação, Ieri? É uma denúncia que tem que ser feita, né, contra esses herdeiros da aristocracia, os bancos, né? São uns fascistas travestidos de benfeitores sociais. Eles fizeram uma nota no Fantástico, no qual eles iam retornar às atividades no outro sábado subsequente a essa nota, no dia 16, e todos os trabalhadores foram pegos de surpresa, inclusive a volta ao sábado do trabalho, trabalhos, na verdade, em escala no sábado, para suprir a necessidade do programa Desenho de Vida, empretado pelo Santander, colocou os trabalhadores a fazerem escalas no sábado sem remuneração, quebrando o acordo coletivo de trabalho dos bancários de segunda a sexta, no qual a atividade no sábado ela é feita remota, né, para quem está escalado nessas atividades, e isso vem a calhar com o atual desmonte do Estado proporcionado por Jair Messias Bolsonaro e a trupe de bandidos e palhaços que estão nesse governo. Eles colocam como uma medida, né, que todos os trabalhadores voltem no sábado em escala para cumprir a meta desse programa Desenho de Vida. Isso num banco, né, que teve durante 3 anos consecutivos mais de 20% de aumento de lucro líquido. No ano passado, nos primeiros 9 meses, o Banco Santander apresentou 12,4 bilhões em lucro líquido. Isso representa 29,4% de aumento de lucro líquido real para o banco. E ele é maior em 29,4% em relação ao ano de 2021. E nesse sentido, o Santander, ele representa no Brasil, o Santander no Brasil, a subsidiária do Santander no Brasil, ela representa 30% dos lucros internacionais do Santander. Eles falam num programa Desenho de Vida, numa situação onde todos estão acometidos tanto pela fome, tanto pela falta de emprego, tanto pela indignidade alimentar, no qual muita gente tem se lançado a comer ossos e partes de carne mesmo que antigamente eram doadas, como os miúdos e etc. Numa situação onde o trabalhador ele está sendo demitido. Eles, ao invés de reduzir a taxa de juros, eles preferem criar um programa para que as pessoas façam refinanciamento de suas dívidas. Em nenhum momento eles pensam em diminuir os juros. Eles preferem colocar no moedor de carne o trabalhador. Então, eles são fascistas travestidos de bons samaritanos. Eles são os nossos verdadeiros inimigos.
A inadimplência, que é o fator de ter sido criado esse programa, é um reflexo da miséria generalizada pelo capital, né? E não existe lado social do capitalismo. Para reformar a dominação burguesa, o capitalismo, com sua trupe de canalhas, que são os fascistas, os liberais, neoliberais, toda a direita e a pequena burguesia, querem a cabeça do trabalhador na bandeja, e isso não podemos deixar. O sindicato dos bancários já entrou com uma ação porque eles descumpriram o acordo coletivo e estão tentando lançar o trabalhador de forma arbitrária aos seus postos de serviços. Isso é inaceitável. O Banco Santander, e assim como outras instituições, não tem respeitado os sindicatos e precisamos fazer valer nossa força. O sindicato tem que estar unido. O Sindicato dos Trabalhadores Técnicos e Administrativos de Brasília apoia a manifestação pública dos funcionários do Santander, que fizeram um tuitaço nesse dia 22 de janeiro contra o trabalho ao sábado nas agências, e nós apoiamos de forma irrestrita a paralisação de todas as classes de trabalho que se indignarem com a sua situação trabalhista. É fundamental a união trabalhista para que conseguimos a greve geral. Fora burgueses, fora fascistas. É isso aí, Eri, né? É um absurdo ter que trabalhar aos sábados, né? Trabalhador, né? De segunda a sexta, já cumpre o seu papel. Um absurdo, né? Os outros teriam que deixar de trabalhar ao sábado, trabalhar menos, né? Pela redução da jornada de trabalho para 35 horas, para que todos trabalhem, né? A gente precisa gerar outros postos de trabalho e não aumentar, né, a carga de trabalho, né, de todos os trabalhadores, mas é isso aí, dos trabalhadores. É isso aí. Então, vamos dar sequência. Eu me esqueci aqui de falar, né, para você dar o seu joinha aí no nosso programa, né, e ajudar a subir a nossa live. E queria que a produção colocasse aí para a gente fazer o merchan dos membros. Depois a gente faz a merchandise da revista. Aí, ó, se você quiser se tornar membro, há várias faixas, né? Desde R$ 7,99 até R$ 199,99. Então, por uma quantia pequena, você pode ser membro e ajudar a gente a manter essa TV 24 horas no ar, a serviço do trabalhador. Então, bronze, R$ 7,99, prata, R$ 19,99, ouro, R$ 49,99, platina, R$ 99,99 e rubi, R$ 199,99. E ajude a gente a manter essa TV 24 horas no ar, a serviço do trabalhador. E lembrando aqui, dê seu joinha, também pode mandar seu superchat, seu super stick, e ajudar a gente a manter essa TV 24 horas no ar. Queria agradecer aqui ao super stick do LC29. Boa noite. Boa noite para o companheiro LC29, Richard Plácio, Naomi Coura, boa noite. Logo nós vamos ter o vídeo aqui do Naomi chamando para o seminário, professor lá de Minas Gerais. Claudemir Nobre, boa noite. Expedito Mendonça, lá do DF, boa noite. Sou eu, boa noite. Angelina Dias, boa noite. Yuri Gagari, boa noite. E também Stefania Robustelli, também, boa noite. Quero a nova revista. Então, faça como a Stefania e adquira a sua revista. Coloca aí de novo, produção, a nossa chave aleatória, manda o Pix aí, mais de 3 revistas, ganha o frete. Se comprar só uma, aí tem que pagar o frete, mas 3 revistas, o frete é gratuito. Cada revista custa R$20. Aí, ó, uma revista muito bonita. Acabou de sair do forno hoje, então adquire a sua revista. Então, vamos lá, vamos dar sequência. Agora eu vou falar sobre a questão do nosso seminário, né? Nosso seminário. Queria que a produção colocasse aí o nosso Seminário Educadores em Luta, no dia 30 de janeiro, né? Venha debater com a gente, ó, nossa concepção de educação, né? Qual é a concepção de educação, né? Dos educadores em luta,
a questão do piso salarial, né? Por que esse piso? Né? Venha debater com a gente e também venha debater a questão da organização do trabalho nas escolas, né? A gente tem que fazer um trabalho de base, né? Os professores que estão ali. Então, venha debater com a gente no dia 30 de janeiro. Se você estiver mais longe, há possibilidade de também participar online. Então, venha debater com a gente. Se puder, venha presencialmente. Vai ser lá na rua Jacapé, perto do Metrô Saúde. Então, venha debater com a gente essas questões e também dizer o não à volta às aulas durante a pandemia. Coloca aí o negócio para preencher, o formulário. Aí, ó, formulário Seminário de Educadores em Luta, domingo, dia 30. Então, preencha e venha participar com a gente. E agora eu queria que a produção colocasse o vídeo do companheiro Naomi, que é lá de Minas Gerais, professor da prefeitura, que também mandou o recado para a gente. Boa noite, companheiros. Aqui é o Naomi. Eu sou professor aqui da Rede Municipal de Contagem, da Corrente Sindical Educadores em Luta. Estou aí convocando os companheiros para mais uma atividade aí presencial do nosso coletivo. Né? A gente teve a plenária aí no início do ano, foi muito forte a plenária, e a gente retirou aí a realização desse seminário para aprofundar alguns temas, né? Então, são temas da ordem do dia, né, para a nossa categoria, a educação. A gente vai debater aí no dia 30 de janeiro, domingo, no Centro Comunitário da Água Funda, uma atividade presencial, mas também vai ter a possibilidade de participar virtual. Nossa concepção de educação, né, o que a gente pretende de uma educação que caminha a sociedade para o socialismo, né? Uma educação socialista que se integre aí ao programa de transição, né, que é o programa que é o programa político que a gente defende, o programa de transição. A questão do piso salarial, né, como lutar pelo piso salarial, e a questão da organização do trabalho nas escolas, entrando aí também a questão do cargo de direção, que hoje ele é um cargo de confiança, né? E eu acho que a gente precisa de lutar para ele ser um cargo político, ele ser um cargo eletivo, que seja uma eleição real, como deveriam ser todos os cargos públicos, né? Aí de direção do trabalho dos trabalhadores, né? Então, assim, o diretor da escola, ele dirige a escola e os trabalhadores. Então, eu fiz essa defesa no dia da plenária e, como é um assunto polêmico, né, o assunto vai ser aprofundado. Então, teve gente que posicionou contra, né, a questão dos diretores, né? Mas aí eu acho que a gente tem que aprofundar essa discussão. É uma oportunidade aí interessante e é algo que está na ordem do dia. A maior parte das cidades não tem eleição para diretor. É isso aí, né? Então, venha debater com a gente a nossa concepção de educação, a questão, né, da eleição, né, de todos os cargos, né, de diretor, vice-diretor, coordenador, né, e que todos possam pleitear, né, tanto professores quanto os pais, né, que haja um envolvimento da comunidade escolar, né, não como é hoje em dia, né, algo, às vezes a diretora é totalmente alheia à questão da comunidade escolar, né, ela é colocada de fora, então precisa ser alguém, então, pela eleição, né, de todos os cargos, também, né, de juízes, desembargadores, né, de todas as esferas. É isso aí. Então, eu vou pedir agora para o companheiro da produção, se puder colocar o vídeo da Lourdes Melo,
que é uma professora lá do Piauí, também do Educadores em Luta, que também mandou um recado aqui para a gente. Olá, sou Lourdes Melo, sou professora da Rede Pública Estadual no Piauí. Moro em Teresina. Faço parte do grupo Educadores em Luta do PCO, Partido da Causa Operária. Estou aqui para convidar todos os trabalhadores em educação para participar do seminário que vai acontecer no dia 30 de janeiro, a partir das 9 horas, no Centro Comunitário da Água Funda. Neste seminário, nós vamos estar debatendo qual a nossa concepção de educação. Vamos também discutir qual deve ser o nosso piso salarial, o piso dos educadores, e como lutar por ele. Vamos também estar organizando os nossos trabalhos nas escolas como forma de fortalecer a luta. Depois do final dessas atividades, nós vamos estar organizando uma confraternização entre todos. Inscreva-se, participe da Organização dos Educadores em Luta. É isso aí, né? Então, faça como a Lourdes, faça sua inscrição, participe. Se você estiver tão longe como a Lourdes e não der para vir para São Paulo, faça sua inscrição e participe online. É isso aí, né? Então, logo mais a gente vai colocar no formulário e mais um vídeo. Agora vamos fazer o comercial da nossa revista, né? Saiu a nova revista da Causa Operária, né? A revista do Coletivo Sindical. Se a produção puder colocar aí. Hoje eu tô inventiva. Então, aí, ó, a revista. Análise sindical, apenas R$20, né? Apenas R$20. Se você adquirir 3 revistas, você ganha o frete gratuito. Então, adquire sua revista. Foi colocado aí, depois, se a produção puder, coloca novamente a chave aleatória. Então, mande seu Pix, mande seu endereço, adquira 3 revistas que eu mando aí para você, aonde você estiver. E também, se você quiser, a cada 10 revistas, você ganha 3. Então, você pode adquirir mais e ter mais revistas para você vender aí. Dá até para você também ganhar um dinheiro com a revista. É isso aí. Então, vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Vou passar para o companheiro Ieri, vai falar da greve dos eletricitários, que chega no seu 5º dia. Qual a situação, Ieri? A greve dos eletricitários, ela tem sido muito bem sucedida. Basicamente, os eletricitários eles estão muito aguerridos na luta em tentar conquistar a manutenção dos 10% cobrado pelo plano de saúde. No entanto, Furnas e as subsidiárias da Eletrobras mesmo e a própria Eletrobras entraram com uma ação de dissídio da greve, perderam no TST. Isso só fortalece mais ainda o estado de greve. É fundamental que todos os trabalhadores entendam o chamado que é a greve. A greve é um chamado nacional, internacional, por um problema que está passando uma classe de trabalho. E é fundamental todos os sindicatos se atentarem a esse chamamento, fazer uma crítica em seus sindicatos, informarem todos os trabalhadores sobre a realidade que está se passando em outras situações, em outros centros fabris e etc. O que eu posso dizer com relação à greve é que a greve ela está se expandindo. A Companhia Hidrelétrica do São Francisco ela vai aderir à greve. Furnas e a maior parte das suas subsidiárias aderiram à greve. A Eletrobras de Brasília aderiu à greve. Eles não só reivindicam a principal problemática desse plano de saúde, mas também, fundamentalmente, reivindicam melhoria das condições de trabalho de forma genérica, ou seja, fornecimento de EPIs adequados e de forma abundante
em função da necessidade do trabalhador, assegurar uma resposta ao pagamento das participações e lucros que a empresa teve. No entanto, ela, por não conseguir provar, prefere adiar o pagamento, porque ela ganha tempo no pagamento com suas aplicações e etc. Ou seja, o sistema burguês de tirar dinheiro, mas lascar o trabalhador, ele vive à tona, né? O tempo todo a vapor, o tempo todo é pressão em cima do trabalhador, e eles não querem pagar a participação e lucros resultados nos anos de 2021, 2020 e 2019, em várias das suas subsidiárias que decidiram de forma arbitrária não pagar. E o trabalhador que se quiser, se arrisque no processo judicial para tentar pegar esses valores e correndo o risco de ser demitido, inclusive. O sindicato ele tem atuado de forma muito aguerrida junto aos seus trabalhadores para protegê-los desse assédio de Furnas e Eletrobras. Eles também lutam contra as escalas abusivas de trabalho e também a não diminuição dos valores das diárias, né, de cada um dos seus trabalhadores, numa situação onde você tem um aumento ainda mais dos combustíveis, uma inflação absurda, desenfreada, que não é controlada pela tchutchuca dos banqueiros, que é o Paulo Guedes, né? Você tem uma influência direta aí na capacidade de consumo e na capacidade de trabalho dos próprios classistas aí, eletricitários. A luta também se dá para um testamento em massa, uma testagem em massa de todos os trabalhadores, para que essa testagem em massa possa garantir, por exemplo, um melhor diagnóstico do seu ambiente de trabalho em relação aos trabalhadores que estão contaminados, e você ter uma melhor estatística daquele local. Isso não é só também qualidade de vida para o trabalhador, mas também é melhoria da condição de trabalho e também do próprio trabalho em si, que garante ao funcionário uma produtividade, inclusive, melhor. O capitalismo ele não pensa na questão da qualidade, mas sim da questão do lucro máximo. E o lucro máximo se dá através do aumento do fascismo, né? Você aumenta a opressão vinda do Estado para as empresas e para o trabalhador de forma geral, e nesse caso, quem paga o pato são os eletricitários. A luta se intensifica nas bases. Todos estão aderindo à greve. Há um movimento muito grande de adesão dessas greves em vários dos sindicatos de eletricitários, e há uma adesão também ao chamamento da greve geral, que inclui também todos os trabalhadores que vêm sofrendo da mesma maneira como os eletricitários. Todos eles têm seus direitos de trabalho negados. Os sindicatos têm sido assediados por todas essas empresas de forma generalizada. Eles tentaram várias vezes contato com e não tiveram os seus pedidos atendidos, justamente porque eles têm segurado a batuta do fascismo e aplicar as piores medidas para o trabalhador. Greve geral. É isso aí, companheiro. Então, né, todo o nosso apoio à greve dos eletricitários, né, e é preciso, né, uma greve ampla, um amplo debate, né, sobre a situação do arroxo salarial, do desemprego, né, dos desalentados e toda a situação de doença e dos trabalhadores. É isso aí. Então, vamos dar sequência aqui. Agora eu vou falar de uma situação complicada, né, que a miséria é maior entre a população negra, né? A população de miseráveis no mundo está na faixa de 115 milhões de pessoas, né? Enquanto a fortuna, né, da maioria só cresce, né? A fortuna dos mais ricos. Em São Paulo, mais de 70% da população em situação de rua é negra ou parda, né? A gente vê andando pela rua, né, a situação dos trabalhadores. Isso, né, é um reflexo da própria da situação, né, da população no Brasil, né, que acabou a escravidão e não foi dado, né, nenhum tipo de dinheiro, nenhum tipo de indenização aos
trabalhadores, né, aos escravos. Né? Então, e a polícia, né, a gente sabe que a polícia acaba, né, batendo mais, tendo uma situação truculenta em relação a esses moradores de rua, né? O governo fascista, esse governo, a polícia, né, do governo Bolsonaro e dos governos estaduais também, do João Dória e de outros governos, acabam, né, matando, batendo e disseminando toda essa população, né? Aí, ó, tem até, ó, tenho medo do corona, mas também da fome, né? Então, as pessoas em situação de rua, maioria negra. Então, é preciso que os trabalhadores, né, tenham um amplo debate, né, com a questão dos que caíram na rua, dos desempregados. É preciso que os sindicatos englobem todos esses trabalhadores, né? Não é porque a pessoa perdeu o emprego que ela deixa de ser trabalhador, né? Então, precisa haver uma ampla política, um amplo debate e incorporar também essas pessoas, né? Tem pessoas que a gente vê na rua de São Paulo, então tem gente que acabou, né? Provavelmente perdeu o emprego, aí acabou perdendo a casa, mas é um trabalhador, né? Uma pessoa que está ali que não tinha outra, né? Não tinha para onde ir. Então é preciso que esses trabalhadores sejam incorporados aos sindicatos e é preciso uma ampla luta para que essas pessoas saiam da rua, né? É preciso lutar pela redução da jornada, para que crie mais trabalho, né? Para que aumente o número de empregados, né? A gente não pode viver nessa situação que o número de desempregados é maior do que empregados. E a questão, quando vai falar do negro, isso aumenta de forma exponencial, né? Então, é preciso uma ampla luta pela questão do negro, pela questão da mulher e pela questão, né, de todos esses que são trabalhadores. A mulher negra trabalhadora, o homem negro trabalhador. É isso aí, não esse papo desses identitários aí, né, que acha que colocar o negro no BBB, né, isso aí é fazer política social, né, política racial. Vamos lá. Então, vamos dar sequência aqui ao nosso programa. E aí, eu vou passar para o companheiro Ieri, né? Logo mais vamos passar mais um vídeo aqui, chamando para o nosso seminário, que será no dia 30 de janeiro de 2022. Vou passar para o companheiro Ieri, que vai falar sobre a questão do afastamento por Covid. Eles diminuíram, né, a questão do afastamento, mas não agilizaram a questão dos testes, né, Ieri? Eles não agilizaram a questão dos testes e vamos falar de Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, ele aprova agora que o isolamento tem que ser de 7 dias, né? Mas 7 dias sem os testes, no qual os testes eles só são para iniciativa privada, o povo que precisa do teste sem o teste. Então, o teste é feito só para quem? O teste é feito só para a empresa garantir que o trabalhador continue se matando nas suas áreas fabris. E não para garantir a saúde do povo. Não é para garantir, por exemplo, a qualidade de vida de quem quer que seja. Ele quer, por exemplo, diminuir o tempo de isolamento, como ocorreu, por exemplo, com os petroleiros. Isso tem a calhar essa medida do Ministério da Saúde, no qual ele reduz o tempo de isolamento, então as empresas se sentem no direito de fazer o que quiserem com o funcionário. Inclusive, se em 5 dias ele não apresentar sintomas e o seu resultado... Sintomas que ele fala é febre e sintomas respiratórios, que é coriza e tosse com produção e etc., né? Mas isso se ele apresentar uns sintomas e der negativo. Então, já entra uma questão da empresa aumentar a questão dos testes para essas pessoas voltarem quanto antes para os seus postos de trabalho e reduziu de 15 dias o isolamento para 10, no seu caso máximo, mas oficialmente ele é 7 dias se você tiver algum quadro gripal. Após 5 dias sem apresentar quadros nenhum de
respiratórios ou de febre, você pode voltar para o seu ambiente de trabalho. E isso numa situação onde, num período que você pode pegar, além do Covid, mas também H3N2, outras gripes convencionais, no qual a população inteira está sofrendo com a indignidade alimentar proposta pelo governo. Eles não estão conseguindo se alimentar direito, não estão conseguindo ter condição do seu sistema imune combater a própria gripe, que o maior problema da situação sanitária que se espalhou no mundo também está relacionada com a miséria espalhada pelo capitalismo. Esses caras não param por aí. O Ministério da Saúde também autoriza que as empresas, nesses casos, obriguem o trabalhador a voltar mesmo apresentando, por exemplo, alguma indisposição vinculada à própria doença em si, pois ele limita a questão do quadro respiratório e da febre. Você não tendo febre no dia e você não apresentando nenhum quadro respiratório, em tese grave, você tem que voltar para o seu posto de trabalho, correndo o risco, inclusive, de contaminar outras pessoas, correndo o risco de botar o trabalhador numa situação de piora do seu quadro clínico. É uma situação onde o governo ele não se preocupa de forma nenhuma com a vida do seu povo. É um governo que não ama a sua pátria, é um governo que não ama os seus filhos. É um governo de fascistas. E os fascistas têm essa característica, eles não amam ninguém a não ser a sua ganguezinha. E é preciso falar também que é um Ministério da Saúde que não aceita, inclusive, o avanço tecnológico da ciência. Ele não aceita, por exemplo, que a vacina é o melhor tratamento para a situação de uma infecção viral. Ele acredita que o medicamento como cloroquina ele vai resolver o problema do vírus. Então, é um ministério que ele trabalha pelo obscurantismo. É um ministério que não tem fundamentação técnica nenhuma. É um ministério que trabalha com achismos, né? Então, é complicado você ter num país como o nosso um Ministério da Saúde que, inclusive, rejeita o próprio SUS. Então, por mais testes de forma pública e contra esse isolamento de 7 dias. O isolamento tem que ser de 15 dias, como já confirmado pela OMS. É isso aí, né? E por uma ampla vacinação real, né, que tenha vacina em todos os lugares de forma acessível, não tem que fazer cadastro. Né? Quem quer vacinar tem que ter direito à vacina e também testes, né, gratuitos, né, a todo momento para o controle da doença, né? Precisa ter bastante teste para controle da doença. E aí eu queria falar aqui, né, um companheiro de São Paulo, servidor do estado de São Paulo, ele trabalha como, que hoje em dia chama agente de organização escolar, né, que é o antigo inspetor. O companheiro mandou aqui uma denúncia, né, no estado, eles obrigaram, né, os trabalhadores da educação, acho que dos outros setores também, apresentarem a carteirinha de vacinação. E se não tivesse vacinado, não poderia entrar na sala de aula, não poderia entrar na escola. O servidor mandou aqui, né? Ele teve que assinar um papel, né, que foi feito pelo diretor, dizendo que ele não poderia entrar dentro da escola porque ele não se vacinou, né? Um absurdo, né? Uma perseguição ao trabalhador. Né? O trabalhador foi até o sindicato dele, né? O sindicato dele queria convencê-lo a vacinar, né? Eu acho que não é por aí. É preciso dar o apoio jurídico para ele, é preciso dar o respaldo, né? É preciso defender esse trabalhador. A gente defende os trabalhadores, né? Se o trabalhador não quer vacinar, o problema é dele. O corpo é dele, né? Não é a história lá, meu corpo, minhas regras. Então, agora nisso não vale, né? Então, quando é vacina, então é meu corpo, regra do Estado.
Então, um absurdo, né? Essa esquerda pequeno-burguesa deveria defender o trabalhador, é preciso defender o trabalhador. Se ele não quiser vacinar, ele tem que ter o seu direito garantido, né? Não ser mandado embora, né? Porque o que vai acontecer com esse trabalhador? Ele vai começar ele foi vetado de entrar no seu trabalho, algo absurdo, né? Porque ele prestou concurso, tal, ou foi contratado, seria a mesma coisa, se tivesse sido, e ele vai começar a ter faltas injustificadas, mas seja lá o que for, vai acabar perdendo o trabalho, né? Então é preciso defender esse trabalhador. Se ele não quer tomar a vacina, ele tem que ter todo o direito, né, resguardado pela Constituição, porque o corpo é dele e ele que tem que escolher o que vai entrar no corpo dele, né? A gente não sabe se ele não quer ser cobaia, né? Porque em certa medida a gente é meio cobaia dessa vacina. Se ele não quer, ele tem todo o direito. Então, nossa denúncia aqui, né? A perseguição aos trabalhadores que não querem tomar vacina, tem que ter o seu direito garantido e poder trabalhar normal, né, como os outros. É isso aí. Então, vamos dar sequência aqui. Queria que então, colocasse o vídeo do companheiro Neuder, né, falando sobre a questão do seminário. Olá, meu nome é Neuder Bastos, sou militante do Partido da Causa Operária e faço parte do coletivo Educadores em Luta. No próximo domingo, às 9 horas da manhã, estaremos realizando em São Paulo um seminário com toda a categoria de educadores para discutirmos aí um novo plano de luta. Diante das diversas discussões que vão ser travadas durante o seminário, existem algumas discussões que são mais importantes. Por exemplo, a questão da volta às aulas, a questão do novo piso salarial da nossa categoria a nível nacional, de 33,23%, que é uma lei que está dentro dos critérios do Fundeb e também do Plano Nacional de Educação. Estaremos discutindo também o critério é a realização das novas eleições do sindicato em todo o país para que a gente possa aí estabelecer uma nova direção dentro dos sindicatos e para toda a categoria a nível nacional, que possamos de fato lutar pelos direitos da nossa categoria e por Lula presidente. Um grande abraço, espero todos no seminário. Isso aí, né? Então, faça como o companheiro Neuder, né? Participe do nosso seminário. Se você estiver em São Paulo, pertinho, venha participar presencial. Ou se você estiver muito longe, participe online e venha debater com a gente a nossa concepção de educação e outras coisas. Vou passar para o companheiro Ieri, que também tem uma denúncia, né, lá da região dele. Vai lá, Ieri. A denúncia que eu quero fazer é com relação aos restaurantes universitários. Os restaurantes universitários, principalmente da Universidade de Brasília, ele tem cobrado de todos os seus usuários uma antecipação, né? Uma marcação do dia da sua alimentação e o comprovante vacinal. Sabemos que há muitos estudantes que dependem, inclusive, desse auxílio alimentar. Muitos deles recebem esse auxílio de forma gratuita. Então, se o camarada ele não tem a segunda dose, por algum motivo ou outro ele não pode comer, então é isso que estamos discutindo, é você transformar uma causa sanitária em uma causa policial, no qual você fiscaliza e vigia as pessoas que não estão cumprindo ela, é você legitimar o fascismo de forma internacional. Particularmente, o restaurante universitário ele tem um contrato com a ONB. Ele tem esse contrato, tem que ser cumprido. O governo ele pagou valores para que sejam feitas a questão alimentar para toda a comunidade acadêmica. E eles estão lucrando com essa restrição, esse filtro de acesso à alimentação no restaurante universitário. E estão lucrando dinheiro em cima disso. Ou seja, a maior parte das pessoas e das empresas que têm contratos ativos com o Estado atualmente, com a atual demanda do sanitário e do Covid,
eles não estão prestando seu serviço de forma plena e estão tendo lucros exorbitantes em cima disso. Isso também é uma forma deles garantirem seus lucros através do impedimento de acesso da população à sua alimentação, inclusive no restaurante universitário. É um absurdo você ter que cobrar o comprovante vacinal para quem quer que seja que tenha vontade de comer. A liberdade se dá através daquilo que você tem capacidade de fazer. Se você quer comer e pode comer, você é livre. Se você quer andar e você tem suas pernas para andar, você é livre. A principal questão que se dá aqui agora é o seguinte: eles estão bloqueando o acesso ao nosso direito básico, que é um direito da nossa dignidade alimentar, que seja fornecido, por exemplo, marmitas, que está inclusive dentro do prazo, inclusive dentro desse contrato aí deles, a questão das marmitas, e que seja distribuídas marmitas para quem tem o acesso ao restaurante universitário, que não seja boicotado o acesso à alimentação à comunidade acadêmica. Fascistas. É isso aí, né? Então, um absurdo, né? Que tem a ver, né? Comida com vacina, né? Então, um absurdo. Isso é um negócio que a gente tem que combater, né? A direita pequeno-burguesa ficar batendo palma para isso. É um absurdo. A gente deve, o Partido da Causa Operária lutou pela vacinação massiva. A gente é a favor, né, que tenha vacina para todos. Se a pessoa quiser tomar 1, 2, 3, 4, seja lá o que for, que ela tenha acesso, mas jamais obrigar alguém a tomar a vacina. Ela tem que ter o direito de tomar, não ser obrigada a tomar, né? São coisas bem diferentes. Então, um absurdo pedir carteira vacinal para, né, comer e outras coisas dentro do campus. E dentro disso, queria dar a última notícia, né? E logo mais a gente vai chamar aqui, né, o companheiro Antônio Carlos Silva, que mandou o seu vídeo, né, falando sobre a questão do piso salarial, né? Então, ele vai fazer a nossa análise sindical. Logo mais, eu vou dar a última notícia. Apesar, né, de toda essa situação, as universidades privadas vão voltar às aulas, né? O ensino privado voltou, né? Muitos lugares a gente sabe que já voltou em 2001, e agora, né, a FGV, outras universidades mais conhecidas, vão voltar às aulas, né? A PUC de São Paulo também vai voltar no dia 3 de março, então, vários estão voltando em fevereiro, março, então, apesar de todo esse boom, né, de novos casos, e a gente sabe que as universidades não têm pouco aluno por sala, então eles vão enfiar todo mundo lá. Então, a gente vê que esse negócio de passaporte vacinal, esse negócio é pura demagogia, né? É pura demagogia, porque também a vacina não garante nada, né? Nenhuma vacina é 100%, né? E essa muito menos, porque ainda é algo que está em teste. Então, a gente sabe que tem muita gente que se vacinou, pegou o Covid, né? Então, não é garantia de nada. Queria, antes de chamar o vídeo do companheiro Antônio Carlos, pedir para o nosso companheiro Ieri dar seu boa noite e já chamar a próxima quarta-feira. Então, próxima quarta-feira eu vou adorar estar aqui. E só um adendo com relação à vacinação: se nem as indústrias que produzem vacina e nem o governo se responsabilizam pelos danos causados pela vacina, por que você tem que se responsabilizar? Eu não estou aqui questionando a questão da vacina. A vacina é importantíssima e ela tem sido estudada, com certeza. Mas é preciso ser pensada, é preciso abrir as patentes, é preciso colocar isso como um problema internacional e não um problema de lucro para essas empresas. Boa noite a todos, camaradas. E foi um prazer estar com vocês aqui. E a todos que assistiram o programa, um grande abraço e greve geral. É isso aí, né? Então, boa noite a todos. Queria agradecer a todos aqui, os que chegaram depois. Daniel Santana, boa noite. Nilza Ramos, né, que mora lá no Pontal do Paraná, né? Falei umas 20 vezes que ela morava no Rio de Janeiro, mas ela não mora, ela mora no Pontal do Paraná. Boa noite a todos vocês, né? Como eu disse, se você não curtiu, curta nosso vídeo, compartilhe para ajudar, né? Para que nosso vídeo se espalhe. E agora fique com o companheiro Antônio Carlos Silva fazendo a nossa análise política.
Boa noite, obrigada à produção, obrigada a todos. No programa de hoje, queremos tratar de um assunto da maior gravidade, da maior importância, não só para os mais de 2 milhões de trabalhadores da educação, de professores do ensino básico de todo o país, mas também para dezenas de milhões de pessoas que participam, que vivem o dia a dia das comunidades escolares e para o conjunto da classe trabalhadora, já que a educação, o ensino público é uma questão fundamental e o salário dos professores, uma das questões mais importantes e decisivas, porque muita gente fala de valorização dos trabalhadores da educação, dos professores, mas na hora H, na hora do salário, o salário é deste tamanho. Bom, pois bem, diante de uma situação de alta dos alimentos, alta geral que vem afetando toda a população trabalhadora, principalmente aqueles que ganham salários mais baixos, uma inflação disparando, totalmente acima da situação dos reajustes salariais, né, das condições salariais da imensa maioria do povo brasileiro, o piso salarial nacional dos professores, estabelecido pela Lei 11.738 de 2008, do governo Lula, estabelece que a cada 1º de janeiro, o valor do piso, o valor mínimo que deveria ser pago ao salário dos professores, deveria ser reajustado em nível nacional. De acordo também com a lei, o valor desse reajuste está relacionado, corresponde não só aos índices inflacionários, mas também ao reajuste do valor do Fundeb, que é repassado para estados e municípios por aluno matriculado nas escolas públicas. Pois bem, de acordo com esse valor, de acordo com os critérios, né, o governo, em dezembro passado, estabeleceu o custo por aluno em R$ 4.462 para esse ano de 2022, o que significou um aumento de 33,23% no valor que vai ser repassado aos estados e municípios ao longo desse ano. Dessa maneira, o valor do piso, o valor do salário mínimo pago aos professores em todo o país, que é um valor muito miserável, muito abaixo, né, da realidade e das necessidades dos trabalhadores da educação e de suas famílias, deveria ser reajustado também em 33,23%, já que no ano passado o valor repassado às escolas era de R$ 3.349 e nesse ano vai aumentar para R$ 4.462. Essa era a expectativa e já a partir de dezembro, né, vários sindicatos, entidades começaram a anunciar essa medida. Com esse reajuste, o valor do piso nacional salarial dos professores, que ficou congelado nos últimos 2 anos, num verdadeiro crime, num atentado contra os milhões de professores e todo o ensino público, deveria passar para míseros R$ 3.845,34. Repito, R$ 3.845,34. É bom lembrar que esse valor está bem abaixo do piso salarial pago em diversas redes municipais e estaduais do país. E, obviamente, não corresponde às necessidades, né, do professor, do trabalhador da educação, para sustentar as suas necessidades fundamentais e as de sua família. Para se ter uma ideia, o salário mínimo calculado pelo Diese, né, aquele que deveria ser o salário mínimo necessário, chegou a dezembro a mais de R$ 5.900. É bom lembrar que o professor é um trabalhador do qual se exige formação superior, um profissional qualificado e que, portanto, deveria ter um salário superior ao valor do salário mínimo, que é o salário mais elementar, né, que deveria ser pago aos trabalhadores, inclusive sem nenhuma formação profissional. O próprio Plano Nacional de Educação, em sua meta 17, estabelecia que já agora, no ano passado, os
professores já deveriam estar recebendo, né, como salário, como piso, o equivalente à média do piso salarial das categorias com formação superior no serviço público. Isso significa que o piso do professor deveria ser de pelo menos R$ 7.000. No entanto, mesmo esse reajuste de 33,23% e esse piso de R$ 3.800, o governo quer dar o golpe e não quer pagar. Se estabeleceu toda uma articulação da direita golpista de Bolsonaro, governadores, prefeitos de todo o país, em sua imensa maioria da direita, no sentido de apagar, de eliminar o reajuste, de dar reajuste zero, isso mesmo. Tem setores do Ministério da Educação, da direita bolsonarista e da direita dos outros partidos do golpe de Estado, do PSDB, do MDB, do PSD, do DEM e outros, que estão defendendo que não haja simplesmente reajuste para os professores. Da mesma maneira criminosa como Bolsonaro e o Congresso Nacional aprovaram no orçamento para 2022 em relação ao conjunto do funcionalismo público dos servidores públicos federais. O ministro da Educação de Bolsonaro, um notório inimigo do ensino público, defensor do ensino privado, defensor dos grandes conglomerados da educação que fazem da educação um comércio, um negócio, vem articulando e, em alguns casos, a proposta que vem sendo apresentada por deputados, prefeitos e governadores chega no máximo a querer reduzir os 33,23% devidos por lei, estabelecidos de acordo com a legislação, em meros 11%, a pretexto da correção simplesmente do INPC do ano de 2021. Trata-se de um golpe, trata-se de mais uma armação da direita golpista que vem ao longo dos últimos anos golpeando duramente o ensino público, os trabalhadores da educação. Contra essa medida, era e continua sendo necessário levantar os professores em todo o país. Na última semana, tivemos o congresso da CNTE, que infelizmente deixou muito a desejar. A preocupação maior dos dirigentes da burocracia sindical era garantir a reeleição, cargos na diretoria da CNTE, e não foi aprovado um firme plano de luta, um chamado imediato à necessária paralisação, à necessária mobilização dos trabalhadores da educação em todo o país. Esse é o único caminho. É necessário não perder mais tempo. O governo ameaça com reajuste zero. O governo e políticos da direita, que vão vir pedir o voto dos trabalhadores da educação, ameaçam com míseros 11% e sequer repõem a inflação do último ano. É preciso uma campanha nacional pelos 33,23% no piso salarial dos professores e no salário dos professores e de todos os trabalhadores da educação. Sim, porque se aumenta o piso, tem que aumentar também o salário dos demais profissionais. Não faz sentido São Paulo, o estado mais rico da federação, por exemplo, pagar um dos salários mais baixos, um dos piores salários aos trabalhadores da educação. Não faz sentido os políticos, os inimigos do povo, dos partidos da direita que estão preparando as suas campanhas eleitorais de 2022, quererem separar o dinheiro, roubar o dinheiro da educação do Fundeb, que deve ser destinado em pelo menos 70% ao pagamento do salário dos professores, para atender aos interesses dos bancos, de outros tubarões capitalistas e de outros inimigos do ensino público. Bolsonaro é inimigo da educação, mas ele não está sozinho. Toda a direita golpista está favorável a essa política que vem sendo implementada nos últimos anos com o apoio da direita no Congresso Nacional. Retiraram da educação os royalties do petróleo, reduziram as verbas e durante a pandemia nós vimos a política criminosa de que nada foi feito para garantir condições adequadas de ensino-aprendizagem para professores e os milhões de alunos, dezenas de milhões da rede pública. É preciso sair às ruas, é preciso nessa luta levantar a reivindicação imediata do reajuste dos 33,23%, da luta pela reposição de 100% das despesas salariais de todos os trabalhadores da educação, contra a reforma do ensino médio
e todas as reformas criminosas do governo Bolsonaro e dos governos do golpe e lutar pela derrota de Bolsonaro e de toda a direita, o que significa também a luta por Lula presidente, por um governo dos trabalhadores, em defesa do ensino público, gratuito e de qualidade para todos. Um abraço e até o próximo programa.